Sempre acreditei no poder do trabalho duro e da dedicação. Desde criança, aprendi com meus pais que nada na vida vem de graça. Cresci em uma família modesta na periferia de São Paulo, onde cada centavo era contado e economizado. Meu pai, um operário incansável, e minha mãe, uma costureira habilidosa, me ensinaram o valor do esforço e da perseverança. Com essas lições gravadas em minha mente, tracei meu caminho. Estudei arduamente, consegui uma bolsa de estudos em uma universidade respeitada e me formei em administração. Ao longo dos anos, construí uma carreira sólida em uma empresa multinacional, subindo degrau por degrau na escada corporativa. Foi durante essa jornada que conheci Clayton. Ele era charmoso, ambicioso e parecia compartilhar dos mesmos valores que eu. Nos apaixonamos rapidamente e, após 2 anos de namoro, decidimos nos casar. Acreditava ter encontrado meu parceiro ideal, alguém que me apoiaria e com quem poderia construir um futuro próspero. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. Trabalhávamos duro, economizávamos e fazíamos planos juntos. Com muito esforço e planejamento, conseguimos comprar nossa casa própria em um bairro agradável de São Paulo. Era o símbolo de tudo o que havíamos conquistado juntos, ou pelo menos era o que eu pensava. À medida que minha carreira progredia, comecei a notar mudanças sutis em Clayton. Ele parecia menos motivado em seu trabalho, mais distante e, muitas vezes, irritadiço. Atribuí isso ao estresse e às pressões da vida adulta, tentando ser compreensiva e oferecendo meu apoio. Mal sabia eu que essa era apenas a ponta do iceberg. Foi numa tarde de sexta-feira que meu mundo começou a desmoronar. Eu havia saído mais cedo do trabalho, ansiosa para surpreender Clayton com um jantar especial. Ao chegar em casa, encontrei-o ao telefone, falando em voz baixa e com um tom que nunca havia ouvido antes. "Não se preocupe, meu amor. Vou transferir o dinheiro para você amanhã. Compre aquele vestido que você queria", ele dizia com uma voz melosa que me fez gelar. Fiquei paralisada, meu coração batendo tão forte que pensei que ele poderia me ouvir. Clayton, percebendo minha presença, desligou o telefone abruptamente, seu rosto uma máscara de culpa e surpresa. "Ruth, você chegou cedo." Ele gaguejou, tentando parecer casual. Naquele momento, senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, as saídas tardias do trabalho, as viagens de negócios que pareciam se multiplicar, os gastos inexplicáveis em nosso cartão de crédito conjunto. "Com quem você estava falando, Clayton?" Perguntei, minha voz tremendo de raiva e medo. Ele tentou se esquivar, inventando uma desculpa sobre um colega de trabalho que precisava de ajuda financeira. Mas eu não era ingênua. Exigi ver seu celular, e quando ele se recusou, tive certeza de que minhas suspeitas estavam corretas. Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma investigação frenética. Revirei extratos bancários, históricos de ligações e mensagens. O que descobri me deixou atônita. Não era apenas uma amante. Clayton estava desviando quantias consideráveis de nossa conta conjunta para sustentar não só uma mulher chamada Amanda, mas também seus próprios pais, Rita e José. Confrontei-o com as evidências, esperando explicações, remorso, qualquer coisa que pudesse dar sentido àquela traição. Mas o que recebi foi uma justificativa que me deixou sem palavras. "É meu dever de homem, Ruth", ele disse com uma calma que me enervou. "Meus pais precisam de apoio na velhice, e Amanda... Bem, ela precisa de mim. Você sempre foi tão independente. Pensei que não se importaria em ajudar." Fiquei chocada com sua audácia. Como ele ousava usar minha independência. Algo que sempre vi como uma virtude. Contra mim. Como podia justificar sua traição como um dever? As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, confusão e, acima de tudo, uma sensação profunda de traição. Não era apenas o dinheiro, era a confiança que eu havia depositado em Clayton, os sonhos que havíamos compartilhado, tudo destruído por seu egoísmo e desonestidade. Tentei conversar com os pais de Clayton, Rita e José, esperando que eles não soubessem a origem do dinheiro que recebiam. Mas fui recebida com indiferença e até hostilidade. "Meu filho está apenas cumprindo com suas obrigações", disse Rita com um sorriso condescendente. "Você deveria se sentir orgulhosa por ter um marido tão dedicado à família." José apenas assentiu acrescentado. "Além disso, você ganha bem, Ruth. Não deveria se importar em compartilhar um pouco." Suas palavras me feriram profundamente. Era como se todo o meu esforço, todas as noites, em claro, estudando e trabalhando, não significassem nada. Aos olhos deles, eu era apenas um meio para sustentar seu estilo de vida confortável.
Foi nesse momento que percebi que não poderia contar com ninguém além de mim mesma. A dor da traição estava se transformando em algo mais, uma determinação férrea de não permitir que me explorassem mais. Comecei a planejar meus próximos passos cuidadosamente. Sabia que precisava agir com inteligência e cautela. Não podia deixar que Clayton, Amanda ou seus pais suspeitassem de minhas intenções. Enquanto isso, continuava a juntar provas e a documentar cada centavo desviado. À noite, sozinha em nosso quarto, enquanto Clayton dormia no sofá, eu me recusava a compartilhar a cama com ele. Eu planejava. Cada lágrima derramada, cada momento de angústia se transformava em combustível para minha vingança. Não seria uma vingança mesquinha ou violenta, mas uma retribuição justa por tudo o que haviam-me tirado. Lembrei-me de todas as vezes que abri mão de algo que queria para economizar, das horas extras que fiz pensando em nosso futuro conjunto. Tudo isso agora parecia uma piada cruel. Mas eu não seria a piada por muito mais tempo. Enquanto o sol nascia, marcando o início de mais um dia, eu fazia uma promessa a mim mesma. Recuperaria não apenas meu dinheiro, mas minha dignidade e meu poder. Clayton, Amanda, Rita e José aprenderiam que eu não era alguém que se podia enganar e usar impunemente. A guerra estava apenas começando e eu estava determinada a vencer. Com a determinação renovada, comecei a traçar meu plano de ação. Minha primeira medida foi proteger o que ainda me restava. Secretamente, abri uma nova conta bancária em meu nome e comecei a transferir gradualmente pequenas quantias para ela. Não podia levantar suspeitas, então agi com extrema cautela. Paralelamente, intensifiquei minha investigação. Utilizei minhas habilidades em administração e finanças para rastrear cada centavo que Clayton havia desviado. Criei planilhas detalhadas, documentando datas, valores e destinatários. A extensão da traição era ainda maior do que eu imaginava inicialmente. Descobri que Amanda, a amante de Clayton, levava uma vida de luxo às minhas custas. Compras em lojas de grife, jantares em restaurantes caros, até mesmo uma viagem para o exterior. Tudo pago com o dinheiro que eu tanto me esforçava para ganhar. A raiva que senti ao ver as fotos dela exibindo bolsas caríssimas nas redes sociais foi quase insuportável. Rita e José, os pais de Clayton, não ficavam atrás. O que antes eu acreditava ser uma ajuda ocasional para complementar a aposentadoria deles, revelou-se um fluxo constante e generoso de dinheiro. Eles haviam reformado a casa, comprado um carro novo e até faziam viagens frequentes para o litoral. Tudo graças ao meu suor. Enquanto isso, mantive uma fachada de normalidade em casa. Era doloroso fingir que tudo estava bem, mas sabia que era necessário para o sucesso do meu plano. Clayton parecia aliviado com minha aparente aceitação da situação, o que só aumentava meu desprezo por ele. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos no escritório de casa, encontrei algo que me deixou ainda mais revoltada. Era um contrato de aluguel de um apartamento no nome de Clayton. Confrontei-o imediatamente. O que é isso? Perguntei, brandindo o documento. Clayton empalideceu, mas rapidamente tentou se recompor. É apenas um investimento, querida. Pensei em alugar para gerar uma renda extra para nós. Para nós. Rebati, minha voz carregada de sarcasmo. Ou para sua amante. Ele tentou negar, mas eu podia ver a verdade em seus olhos. Aquele apartamento era o ninho de amor dele e de Amanda, pago com o meu dinheiro. Ruth, você está exagerando. Ele tentou argumentar. Já conversamos sobre isso. Tenho responsabilidades, e você sempre foi tão compreensiva. Sua manipulação era tão óbvia agora. Como eu pude ser tão cega por tanto tempo? Respirei fundo, contendo a vontade de gritar. Claro, Clayton, você tem razão, disse com uma calma que o surpreendeu. Sou muito compreensiva mesmo. Ele pareceu aliviado, sem perceber o veneno por trás das minhas palavras. Mal sabia ele que cada mentira, cada tentativa de manipulação, apenas fortalecia minha resolução. Nos dias que se seguiram, intensifiquei meus esforços. Contratei um detetive particular para seguir Amanda e documentar seus gastos extravagantes. Também comecei a coletar provas das transferências regulares para os pais de Clayton. Uma tarde, recebi uma ligação inesperada de Amanda. Aparentemente, ela havia descoberto o meu número e decidiu me provocar. Olá, Ruth. Sua voz era melosa e carregada de falsa simpatia. Espero que não se importe que eu tenha ligado. Só queria agradecer por ser tão... generosa. Senti meu sangue ferver, mas mantive a calma. Generosa? Perguntei, fingindo confusão. Ora, por compartilhar seu marido e seu dinheiro comigo. Ela riu. Não deve ser fácil para uma mulher. Bem, da sua idade.
Respirei fundo, contendo a vontade de explodir. Não, Amanda, não é fácil. Mas sabe o que é ainda mais difícil? Ser uma mulher sem dignidade, que precisa se aproveitar dos outros para ter alguma coisa na vida. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando Amanda falou novamente, sua voz tinha perdido toda a doçura falsa. Você não sabe com quem está se metendo, sua vaca velha. Não, Amanda. Respondi calmamente. Você é que não sabe, mas vai descobrir em breve. Desliguei o telefone, meu coração batendo acelerado. A audácia daquela mulher era inacreditável. Mas sua ligação só serviu para fortalecer minha determinação. Naquela noite, sentada em meu escritório em casa, comecei a formular a próxima fase do meu plano. Não seria apenas uma questão de recuperar meu dinheiro. Eu queria que Clayton, Amanda, Rita e José sentissem na pele as consequências de suas ações. Comecei a pesquisar sobre leis de divórcio e divisão de bens. Marquei uma consulta discreta com um advogado especializado em direito familiar. Queria estar preparada para todas as possibilidades. Também comecei a pensar em minha carreira. Se ia me separar de Clayton, precisaria garantir minha independência financeira total. Comecei a sondar discretamente oportunidades de trabalho em outras empresas, preparando o terreno para uma possível mudança. A cada dia que passava, sentia minha confiança crescer. A dor da traição ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma sensação de poder. Eu não era mais a vítima. Era uma mulher com um plano, pronta para retomar o controle de sua vida. Uma noite, enquanto Clayton estava fora, provavelmente com Amanda, sentei-me na varanda de nossa casa. Olhei para a cidade iluminada à minha frente e senti uma onda de determinação me invadir. Aquela casa, aquela vida que eu havia construído com tanto esforço, não seriam tiradas de mim tão facilmente. Pensei em todas as mulheres que já passaram por situações semelhantes, que foram traídas e exploradas por aqueles em quem confiavam. Minha luta não era apenas por mim, percebi. Era por todas nós. Com essa realização, comecei a refinar meu plano. Não seria apenas uma vingança, seria uma lição. Uma lição que Clayton, Amanda, Rita e José nunca esqueceriam. O próximo passo era claro. Eu precisava confrontar cada um deles individualmente. Não para buscar explicações ou pedir desculpas, mas para deixar claro que o jogo havia mudado. Que eu não era mais a Ruth ingênua e confiante que eles pensavam poder manipular. Comecei com Rita e José. Marquei um almoço com eles, alegando que queria discutir alguns assuntos familiares. Eles pareceram surpresos, mas aceitaram prontamente, provavelmente esperando mais uma oportunidade de me manipular. O restaurante que escolhi era simples, bem diferente dos lugares caros que eles haviam se acostumado a frequentar com o meu dinheiro. Quando chegaram, pude ver o desconforto em seus rostos. Ruth, querida. Rita começou, sua voz falsamente doce. Que lugar interessante você escolheu. Sorri, ignorando a crítica velada. Achei que seria bom voltarmos às nossas raízes, não é? Afinal, nem sempre tivemos condições de frequentar lugares caros. José pareceu inquieto. Bem, mas agora as coisas são diferentes. Graças ao nosso filho. E a mim. Interrompi, meu sorriso ainda no lugar, mas meus olhos frios. Vamos ser honestos, não é mesmo? É o meu dinheiro que tem financiado o seu estilo de vida nos últimos anos. Rita e José trocaram olhares nervosos. Era evidente que não esperavam essa abordagem direta. Ora, Ruth. Rita tentou amenizar. Você sabe como as coisas são. Família se ajuda. Família. Cortei, minha voz calma, mas firme. Família não explora um ao outro. Família não mente ou manipula. José tentou intervir. Agora escuta aqui, mocinha. Não. Vocês é que vão me escutar. Disse, inclinando-me sobre a mesa. Sei de tudo. Cada centavo que Clayton desviou para vocês. Cada mentira que contaram. E isso acaba agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rita e José pareciam peixes fora d'água, suas bocas se abrindo e fechando sem emitir som. Mas... Mas o que você quer dizer? Rita finalmente gaguejou. Quero dizer que a festa acabou. Respondi, minha voz firme. Não haverá mais dinheiro. E se tentarem continuar com essa farsa, eu não hesitarei em tomar medidas legais. Você não pode fazer isso. José exclamou, seu rosto vermelho de raiva. Somos os pais de Clayton. E eu sou a mulher que vocês exploraram por anos. Retruquei. Acreditem, posso e vou fazer isso. Levantei-me, deixando-os atônitos à mesa. Pensem bem no que fizeram e nas consequências de suas ações. Esta é a única advertência que vocês receberão.
Saí do restaurante sentindo uma mistura de adrenalina e alívio. Era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em meses, senti que estava retomando o controle da minha vida. O próximo passo seria confrontar Amanda. Decidi que uma abordagem direta seria a melhor estratégia. Usando as informações que o detetive particular havia coletado, descobri onde ela trabalhava. Uma boutique de luxo no shopping. No dia seguinte, entrei na loja, fingindo ser uma cliente. Amanda estava lá, toda arrumada e sorridente, provavelmente pensando em como gastaria o próximo presente de Clayton. Posso ajudá-la? Ela perguntou sem me reconhecer. Na verdade, pode, respondi, olhando-a diretamente nos olhos. Você pode começar me devolvendo todo o dinheiro que gastou às minhas custas, Amanda. O sorriso dela desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de choque e medo. Ruth, ela gaguejou. Eu não sei do que você está falando. Não. Então deixe-me refrescar sua memória, disse tirando o envelope da bolsa. Tenho aqui cópias de todas as transferências que Clayton fez para você, fotos suas usando itens comprados com meu dinheiro, até mesmo registros das suas ligações provocativas para mim. Amanda empalideceu visivelmente. Isso é invasão de privacidade. Não, querida. Respondi calmamente. Invasão de privacidade é o que você e Clayton fizeram comigo. Isso é apenas justiça. O que você quer? Ela perguntou, sua voz tremendo. Quero que entenda que seu pequeno esquema acabou, disse firmemente. Não haverá mais dinheiro, nem presentes, nem viagens. E se você tentar continuar com isso, eu não hesitarei em usar todas essas provas contra você. Amanda parecia prestes a desmaiar. Você não pode fazer isso, Clayton. Clayton não pode proteger você, interrompi. Ele mal pode proteger a si mesmo agora. Deixei a loja com a cabeça erguida, sentindo uma mistura de satisfação e tristeza. Não era assim que eu imaginava que minha vida seria, confrontando a amante do meu marido em uma loja de departamentos. Mas era o que precisava ser feito. O confronto final seria com Clayton. Decidi esperar até o fim de semana, quando teríamos tempo e privacidade para uma conversa longa e decisiva. No sábado pela manhã, enquanto Clayton tomava café despreocupadamente, sentei-me à mesa da cozinha com uma pasta cheia de documentos. Precisamos conversar, disse minha voz séria. Clayton olhou para mim, confuso. Sobre o que, querida? Sobre isso, respondi abrindo a pasta e espalhando os documentos sobre a mesa. Extratos bancários, fotos, registros de ligações, todas as provas que eu havia coletado nos últimos meses. O rosto de Clayton passou por uma série de emoções. Surpresa, medo, raiva e, finalmente, resignação. Ruth, eu posso explicar. Ele começou. Não há nada para explicar, Clayton, interrompi. Sei de tudo. Sei sobre Amanda, sei sobre o dinheiro que você deu aos seus pais, sei sobre o apartamento que você alugou, sei de cada mentira que você me contou nos últimos anos. Clayton pareceu murchar diante dos meus olhos. Eu sinto muito, ele murmurou. Sentir muito não é o suficiente, disse minha voz firme. Você traiu a minha confiança, desperdiçou nosso dinheiro e fez de mim de idiota e agora vai enfrentar as consequências. O que você quer dizer? Ele perguntou, o medo evidente em sua voz. Quero o divórcio, respondi simplesmente, e quero tudo o que é meu de direito. Cada centavo que você desviou será devolvido, com juros. A casa ficará comigo, assim como todos os bens que comprei com meu próprio dinheiro. Clayton parecia atordoado. Mas e eu? Onde vou morar? Como vou viver? Isso não é mais problema meu, respondi levantando-me da mesa. Você tem até o fim do dia para fazer as malas e sair. Meu advogado entrará em contato com você para discutir os termos do divórcio. Enquanto eu saía da cozinha, ouvi Clayton chamar meu nome, sua voz quebrada e desesperada. Mas não olhei para trás. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Nos dias que se seguiram, minha vida passou por uma transformação radical. Clayton saiu de casa, levando apenas seus pertences pessoais. Amanda desapareceu completamente, provavelmente percebendo que seu esquema havia chegado ao fim. Rita e José tentaram me ligar algumas vezes, mas não atendi. O processo de divórcio foi iniciado e, graças às provas que eu havia coletado, estava claro que eu sairia em vantagem. Meu advogado estava confiante de que eu recuperaria todo o dinheiro desviado, além de ficar com a casa e a maioria dos bens. No trabalho, decidi aceitar uma proposta de promoção que havia recusado anteriormente, pensando que precisava dedicar mais tempo ao meu casamento.
Agora, livre das amarras de um relacionamento tóxico, estava pronta para investir totalmente em minha carreira. À medida que os dias passavam, comecei a me sentir mais leve, mais forte. A dor da traição ainda estava lá, mas agora era acompanhada por um sentimento de orgulho e realização. Eu havia enfrentado a tempestade e saído do outro lado, não como vítima, mas como vencedora. Uma noite, olhando para a cidade que se estendia diante de mim, percebi que esta experiência, por mais dolorosa que tivesse sido, havia-me transformado. Eu era mais forte agora, mais sábia e definitivamente mais cautelosa. Pensei em todas as mulheres que poderiam estar passando por situações semelhantes, sentindo-se impotentes e traídas. Desejei poder compartilhar minha história com elas, mostrar-lhes que era possível superar a traição e sair mais forte. Nos meses que se seguiram, minha vida entrou em um novo ritmo. O processo de divórcio estava progredindo a meu favor, graças às evidências meticulosas que eu havia coletado. Clayton tentou contestar algumas das minhas reivindicações, mas seu advogado rapidamente percebeu que era uma batalha perdida. No trabalho, minha nova posição trouxe desafios estimulantes e oportunidades de crescimento. Mergulhei de cabeça em projetos complexos, canalizando toda a minha energia e frustração em resultados positivos. Meus superiores notaram minha dedicação renovada e logo fui convidada para liderar uma equipa em um projeto internacional. Enquanto isso, Amanda havia desaparecido completamente do radar. Através de conhecidos em comum, soube que ela havia se mudado para outra cidade, provavelmente em busca de um novo alvo para suas manipulações. Parte de mim sentia pena dela, presa em um ciclo de dependência e engano. Rita e José, os pais de Clayton, eventualmente pararam de tentar me contatar. Ouvi rumores de que estavam passando por dificuldades financeiras, tendo que se adaptar a um estilo de vida mais modesto agora que a torneira do dinheiro fácil havia secado. Não senti nenhuma satisfação com seu sofrimento, apenas uma vaga sensação de justiça sendo feita. Uma tarde de sábado, enquanto arrumava alguns papéis antigos, encontrei uma foto minha e de Clayton do início de nosso relacionamento. Olhando para aqueles rostos sorridentes e esperançosos, senti uma pontada de tristeza. Não pelo que havia perdido, mas pelo tempo que havia desperdiçado com alguém que não me valorizava verdadeiramente. Naquele momento, tomei uma decisão. Não permitiria que essa experiência me tornasse amarga ou cínica. Ao invés disso, usaria o que havia aprendido para me tornar uma pessoa melhor e mais forte. Comecei a me envolver em grupos de apoio para mulheres que passaram por situações semelhantes, não para compartilhar minha história ou buscar simpatia, mas para oferecer uma mão amiga e um ouvido compreensivo. Ver outras mulheres encontrando força para superar suas próprias batalhas foi incrivelmente gratificante. À medida que o tempo passava, senti que estava realmente virando a página. O divórcio foi finalizado com um acordo que me favoreceu significativamente. A casa ficou comigo, assim como a maior parte dos bens. Clayton foi obrigado a restituir todo o dinheiro que havia desviado, com juros. Usei parte desse dinheiro para fazer uma viagem que sempre sonhei, mas nunca tive coragem de realizar. Passei um mês explorando a Itália, visitando museus, degustando a culinária local e, mais importante, reconectando-me comigo mesma. Foi durante essa viagem que percebi que estava pronta para um novo capítulo em minha vida. Ao retornar ao Brasil, senti-me renovada e cheia de energia. Minha carreira estava florescendo e eu tinha amigos leais e uma nova perspectiva sobre a vida. Claro, ainda havia dias difíceis, momentos em que a mágoa da traição ressurgia. Mas agora eu tinha ferramentas para lidar com esses sentimentos de forma saudável. Uma noite, enquanto jantava com uma amiga, ela me perguntou se eu me arrependia de algo. Não, respondi após um momento de reflexão. Cada experiência, boa ou ruim, me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar. Olhando para trás, percebo que minha vingança não foi apenas sobre recuperar o que era meu por direito. Foi sobre recuperar minha dignidade, minha autoestima e meu poder. Foi sobre me redescobrir como uma mulher forte, capaz e independente. A traição de Clayton, Amanda, Rita e José foi dolorosa, mas também foi um catalisador de uma transformação profunda em minha vida. Aprendi a confiar em meu instinto, a valorizar minha independência e a nunca comprometer meus valores por ninguém. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que passou por uma tempestade e saiu mais forte do outro lado. Uma mulher que não é definida por suas relações, mas por sua própria força e determinação. E isso, mais do que qualquer vingança, é a maior vitória de todas. O tempo, dizem, é o melhor remédio. E, de certa forma, isso é verdade.
À medida que os meses se transformaram em anos, a dor aguda da traição se transformou em uma lembrança distante, uma cicatriz que ocasionalmente coçava, mas não mais me definia. 5 anos se passaram desde aquele dia fatídico em que confrontei Clayton e desmantelei o esquema que ele havia construído às minhas custas. 5 anos de crescimento, aprendizado e, acima de tudo, autodescoberta. Minha carreira decolou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Aquele projeto internacional que assumi logo após o divórcio abriu portas que eu nem sabia que existiam. Fui promovida à diretora de operações da empresa. Uma posição que me permitiu não apenas crescer profissionalmente, mas também fazer a diferença na vida de muitos funcionários. Em uma manhã ensolarada de quarta-feira, enquanto me preparava para uma importante reunião de diretoria, recebi uma ligação inesperada. Era a Mariana, minha assistente. Senhora Ruth, ela disse, sua voz tensa. Há um homem aqui na recepção insistindo em falar com você. Ele diz que é urgente. Franzi a testa, intrigada. Ele diz quem é. Houve uma pausa no meio da linha. Sim, senhora, ele disse que seu nome é Clayton. Senti meu coração dar um salto. Clayton, depois de todos esses anos? Por um momento, fiquei tentada a mandá-lo embora. Mas algo, curiosidade, talvez, ou apenas o desejo de encerrar definitivamente esse capítulo me fez mudar de ideia. Tudo bem, Mariana, disse finalmente. Diga a ele para esperar. Eu o verei após minha reunião. As 2 horas seguintes foram um teste de concentração. Enquanto discutíamos estratégias de expansão e projeções financeiras, minha mente continuava voltando para Clayton. O que ele poderia querer depois de todo esse tempo? Quando a reunião finalmente terminou, fiz uma pausa para me recompor antes de descer até a recepção. Lá estava ele, sentado em uma das cadeiras de espera, parecendo muito menor e mais velho do que eu me lembrava. Olá, Clayton, disse minha voz calma e controlada. Ele se levantou abruptamente parecendo nervoso. Ruth, obrigado por me receber. Eu não sabia se você aceitaria me ver. O que você quer? Perguntei diretamente sem rodeios. Ele engoliu em seco. Eu vim pedir desculpas, disse finalmente. Sei que é tarde demais e que provavelmente não significa nada para você agora. Mas... Eu precisava dizer isso. Fiquei em silêncio por um momento estudando seu rosto. Os anos não haviam sido gentis com Clayton. Havia rugas profundas ao redor de seus olhos e boca e seu cabelo estava quase completamente grisalho. Por que agora? Perguntei finalmente. Ele suspirou profundamente. Eu passei os últimos anos tentando reconstruir minha vida. Perdi tudo. Você, meu emprego, meu respeito próprio. Foi só quando toquei o fundo do poço que percebi o quanto eu havia estragado tudo. Assenti lentamente, processando suas palavras. E Amanda? Seus pais? Clayton baixou os olhos. Amanda me deixou assim que o dinheiro acabou. Meus pais. Bem, eles eventualmente perceberam que eu não era o filho perfeito que pensavam que eu era. Estamos. Distantes agora. Senti uma mistura complexa de emoções. Pena, uma pitada de satisfação e, principalmente, um profundo senso de libertação. A raiva que eu, uma vez, senti por Clayton havia se dissipado há muito tempo, substituída por uma indiferença quase completa. Eu aceito suas desculpas, Clayton, disse finalmente. Não porque você as mereça, mas porque eu mereço paz. Espero que você tenha aprendido algo com tudo isso. Ele assentiu vigorosamente. Aprendi, Ruth. Aprendi mais do que você pode imaginar. Ficamos em silêncio por um momento, o peso da nossa história compartilhada pairando entre nós. Bem, disse finalmente, se era só isso, tenho que voltar ao trabalho. Clayton pareceu querer dizer mais alguma coisa, mas apenas assentiu. Obrigado por me ouvir, Ruth. Eu desejo tudo de bom para você. Enquanto o via sair, senti como se o último fio que me ligava ao meu passado tivesse finalmente se rompido. Era um sentimento de liberdade total de ter finalmente fechado esse capítulo da minha vida de uma vez por todas. Voltei para meu escritório com passos leves, minha mente já se voltando para os desafios e oportunidades que me aguardavam. A visita de Clayton, em vez de me perturbar, apenas solidificou minha certeza de que eu havia feito as escolhas certas. Nos meses que se seguiram, mergulhei ainda mais em meu trabalho e em meus projetos pessoais. Comecei a mentorar jovens mulheres na empresa, compartilhando não apenas conhecimentos profissionais, mas também lições de vida que havia aprendido da maneira mais difícil. Em uma dessas sessões de mentoria, uma jovem executiva me perguntou como eu havia conseguido superar tantos obstáculos e chegar onde estava.
A chave, respondi após um momento de reflexão, é nunca permitir que as ações dos outros definam quem você é. Cada desafio, cada traição, cada decepção é uma oportunidade de crescimento. O importante não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Essas palavras, percebi, resumiam perfeitamente minha trajetória. A traição de Clayton poderia ter-me destruído, poderia ter-me transformado em uma pessoa amarga e desconfiada. Em vez disso, tornou-se o catalisador para meu crescimento e sucesso. Hoje, olhando para trás, vejo que minha verdadeira vingança não foi o dinheiro que recuperei ou a carreira que construí. Foi a vida plena e satisfatória que criei para mim mesma. Uma vida baseada em integridade, força e autodescoberta. A mulher que fui, ingênua, confiante demais, sempre colocando as necessidades dos outros à frente das suas próprias, não existe mais. Em seu lugar está uma mulher forte, independente e compassiva. Uma mulher que aprendeu a equilibrar confiança com cautela, generosidade com autocuidado. Às vezes, em noites tranquilas, quando estou sentada em minha varanda olhando para a cidade, penso em Clayton, Amanda, Rita e José. Não com raiva ou ressentimento, mas com uma espécie de gratidão distante. Suas ações, por mais dolorosas que tenham sido na época, me forçaram a crescer, a me tornar a pessoa que sou hoje. E essa pessoa, bem, ela está exatamente onde quer estar e, acima de tudo, em paz consigo mesma. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.